Olá todo mundo, sejam bem-vindos de volta. Quem tá aqui fielmente todo mês acompanhando o canal e quem também tá chegando hoje aqui nesse vídeo pela primeira vez. Meu nome é Joyce Paz, eu tô aqui com a Estela Vasco. Oi, tudo bem? De novo, minha amiga jornalista e crítica de cinema, especialista nessa área, pra falar de um diretor que a gente adora. Já vamos deixar isso bem claro desde o começo. Ernest Lubitsch, que tá nesse box com 4 obras selecionadas pela Obras-Primas do Cinema. São elas, em ordem cronológica: Madame du Barry, de 1919, Ladrão de Alcova, de 32, Sócios no Amor, de 33 e A Oitava Esposa de Barba Azul, de 38. Bom, o que dizer desse diretor alemão que a gente curte pacas? Ele destoa um pouco da própria época dele, né? Sim. No vídeo do Dre a gente até comentou, né, essa questão Sim. nórdica melancólica. Como ele tava à frente do tempo com relação a algumas temáticas. E o Lubitsch, eu acho que o legal dele é que ele tá à frente, mas numa outra pegada, num outro sentido. Ele conta as histórias, assim, com um tom cômico, que não é cômico melancólico, é cômico, sabe? Sim. Eu acho que isso já fica presente na carreira dele logo no começo. Ele foi categorizado, né? O trabalho dele foi colocado, assim, dentro de um lugar em que a crítica se referia que os seus filmes tinham o toque Lubitsch, né? O que era esse toque Lubitsch? Tem alguns elementos aqui que a gente vai discutir, mas ele foi um diretor conhecido por uma sofisticação, né? Não só na construção dos diálogos, mas na maneira de conduzir as cenas. E ele trabalha com o gênero da comédia. Então, ele trouxe um pouco esse toque europeu para comédias americanas. Então, para quem não sabe, ele foi o primeiro diretor europeu a migrar para Hollywood, assim. Ele já tinha uma carreira considerável na Alemanha, e aí ele vai para Hollywood, depois inclusive abrindo as portas pro Murnau, pro Fritz Lang. Exatamente. Então ele foi meio que o cara que abriu as portas, e acho que foi a Mary Pickford que levou ele, né? Convidou ele para dirigir um filme e tudo mais. Então ele trouxe essa inteligência, essa sofisticação na construção das personagens, dos diálogos, na maneira de conduzir as cenas, que não era muito comumente visto no cinema norte-americano, né? Que considerado mais puritano, mais dentro da caixinha, né? Com uma narrativa mais clássica e abordagens mais amenas com relação a temas polêmicos como sexualidade, traição, que eram temas que permearam a obra dele como um todo. Esse fato mesmo, né, que você falou, ele foi o primeiro a ir para os Estados Unidos e ele abria as portas para diretores que tinham estilos bem diferentes, né? Sim. O Fritz, ele tinha uma pegada totalmente diferente, mas ele conseguiu dar essa abertura para um novo tipo de cinema que permitiu que outros diretores que não tinham a mesma pegada que ele conseguissem se inserir, né, nesse mercado. Exatamente. E o que eu acho mais legal dele é que ele tem uma flexibilidade, pelo menos eu acho, assim. Ele faz comédia, mas eu acho que ele não se coloca dentro de uma caixinha. Tipo, tem que ser feito assim. Ele tem o jeito dele, é que nem você falou, né? Tem o toque Lubitsch. Toque Lubitsch, que influenciou, inclusive, era o diretor favorito do Billy Wilder, que reverenciava ele, assim, profundamente, e falou que o cinema teve o antes e o depois do Lubitsch. Então a gente já pode entrar aqui pro primeiro filme, em ordem cronológica, Madame du Barry, que é de 19, que envolve ali uma história que já foi largamente explorada pelo cinema, que é a vida do Luís XV, né? E o entorno ali, o contexto da época e tudo mais, durante a Revolução Francesa. E tem uma fala muito interessante, eu vou introduzir esse filme falando sobre uma colocação de um crítico que aparece aqui nos extras do DVD, que ele fala que, basicamente, antes do Lubitsch, o que existia era um universo grift, né? E aí o Lubitsch chegou e ele tornou o cinema uma coisa mais intercontinental, porque ele conseguiu sair daquele mundinho fechado do grift e expandir de uma maneira que ele ficasse mais universal, ao passo que ele conseguiu colocar a marca dele também, e vários filmes dele tratam essa questão da Europa e Estados Unidos, então várias tramas aqui se passam em países diferentes, então tem sempre essa coisa meio Europa e Estados Unidos, não é? Ele foi pra Hollywood, só que ele traz muito dos valores e até dos estereótipos e tal, europeus. Mas o Madame du Barry, ele tem um tom épico, né? Sim. Ele se parece muito às obras do Griffith, de alguma maneira. Era isso que eu tava refletindo bastante, assim, que é curioso como o Lubitsch, ele fez essa transição entre pegar um estilo que era um pouco épico, né? Porque você vê
o cenário, as roupas. É uma pegada totalmente diferente do que ele vai vir fazer depois. Até a própria coisa da linguagem, né? Da coloração nas cenas pra marcar transições. Exatamente. Quando fala, assim, no cinema, a gente às vezes esquece que foi uma arte que demorou muito tempo pra ser reconhecida, né? Era uma arte considerada arte de pobre, arte do povo. Então, o que eu acho legal que ele faz é que ele pega uma história que as pessoas conhecem e gostam, e ele dá uma roupagem a ela que as pessoas conseguem se entreter com essa história. Sim. É uma coisa assim, é uma história já conhecida, difundida, mas ele deixa de um jeito que é prazeroso assistir e acompanhar. E é legal, assim, você pegar esse filme, que é tão distante dos outros que vem, no caso do Box, porque você vê ainda elementos desse filme nos outros. Eu acho muito legal que ele já dá uma relevância pra essa figura feminina. E a questão da sexualidade feminina é uma coisa que vai ser muito presente depois. Sim. Então é muito bacana você ver como ele foi evoluindo. E como ele saiu do cinema mudo e conseguiu ir pro falado e manter a qualidade. Exatamente, porque também tem essa problemática, né? Muitos diretores que reinavam na época do cinema mudo, quando rolou essa transição, assim, a carreira fez assim, né? Por uma série de fatores. Então é legal ele ter conseguido se destacar nesses dois momentos, né, também. Dele ter conseguido passar pra essa nova fase e se adaptar. Sim, de uma maneira tranquila e criativa. E não surtar, não perder a mão e conseguir fazer obras ainda mais interessantes do que a época dele muda, né? Exatamente. Bom, dando aqui um salto enorme no tempo, a gente vai pra Ladrão de Alcova, de 32. Traz a Miriam Hopkins, que era uma atriz recorrente, né? Nos filmes do Lubitsch. Ele gostava muito dela, ela tava sempre ali participando de várias obras. Traz um casal, né? Uma dupla de ladrões, né? Ladrões trambiqueiros, ladrões sofisticados. E muito criativos também, né? Se reunindo a princípio por interesses de ordem financeira, mas depois que desenvolve uma relação amorosa e tudo mais. E a história se desenrola nesse sentido, né? Em meio a roubos, uma sociedade mais rica e tal, de classe alta ali. E traições, né? Sim, obviamente, que também era outra questão ali. Eu gostei bastante, assim, principalmente como ele coloca o relacionamento desses dois ladrões, né? A Lily e o Gaston. Eles são parceiros e eles mesmos se enganam um ao outro. Sim. E eles meio que se provocam o tempo todo. E eu acho muito legal ela. Tem um momento em que ela tá brava com ele e tal, porque ele tá dando um golpe numa ricaça, e aí ele parece que se apaixona por ela. Aí ela fala pra essa ricaça, você quer ficar com ele? Beleza, você paga... Ela fala, o valor dele é 100 mil libras, não sei como é que era, 100 mil francos, não era? Alguma coisa assim. Você quer ficar com ele? Então fica. Eu fico com o dinheiro, que é muito melhor, porque é isso que importa. Adoro a postura. Não a postura dela, mas eu adoro o personagem dela, sabe? Sim. Ela tá sempre ali equiparada com ele, porque ele era o grande ladrão, né? Sim, ele conhecido internacionalmente. O procurado e tal. E ela consegue ser, superior a ele, porque ele dá muitas vezes na cara o que ele tá fazendo, né? E ela consegue se passar por uma moça fofa, meiga, ela consegue se passar por uma condessa, então, eu adorei a personagem dela, assim, eu acho que é o ponto alto do filme. Sim, tem uma coisa que geralmente é falada no trabalho do Lubitsch, que nesse filme tem exemplos bem significativos, que é como que ele trabalha as elipses para ocultar certas informações e deixar que o público entenda elas e absorva de uma maneira mais orgânica, assim. De uma maneira que o público complete o entendimento da obra, assim, sem ele ter que esfregar na cara das pessoas. Ele não é didático, né? Exatamente. Então, por exemplo, é um filme sobre ladrões, mas não mostra nenhuma cena de roubo, né? Fica tudo no implícito. Fica tudo na montagem, fica tudo no não dito. Então você sabe o que tá acontecendo, mas você não vê ninguém roubando. Você vê as joias sumindo, você vê que tem uma movimentação ali. Isso era super feito na época, porque os filmes eram olha, está acontecendo isso, agora vai acontecer aquilo. E o Lubitsch, ele elimina todo esse blá blá blá, e ele vai dessa cena e pro que interessa. Então, tem uma cena de roubo, então tem alguém olhando num binóculo, corta a cena seguinte e a pessoa percebeu que foi roubada. É muito legal isso. Como ele trabalha essa montagem, essas elipses, é muito interessante, porque justamente, né, ele consegue se destacar e se diferenciar. No próprio encontro deles, não é falado em nenhum momento, eu sou uma ladra, você é um ladrão. Sim. Eles entendem isso. Mas é incrível. E aí,
eles, com a conversa deles, mostram pro público que eles não são o que eles pareciam ser. Mas Sim. não é uma coisa falada do tipo... Não, a maneira como ele introduz os filmes dele, e aí depois eu tava vendo uma entrevista falando que ele era muito doido, assim, e obcecado nessa coisa do começo dos filmes, que ele só começava a trabalhar com roteirista quando ele tinha um começo do filme definido. Então, às vezes ficavam 6, 7 dias só pra decidir como que o filme ia começar. Porque pra ele fazia todo sentido o restante do filme. Então ele tinha que ter isso já definido. E aí você consegue perceber, né? A maneira como ele introduz os personagens e como ele introduz os filmes dele é incrível, porque ele já dá, na primeira cena, um monte de informações pra você, e você começa a conhecer daqueles personagens sem necessariamente eles falarem, ou ser uma voz em off, enfim, tem um requinte muito mais. E é uma coisa que a gente vê muito, que é muito usada hoje, né? Essa coisa de tem que ser didático porque parece que o público não vai ter capacidade de entender o que aconteceu, sem explicar, olha, isso aqui aconteceu. E ele, não, ele fala, tipo, a pessoa vai entender. Sim. E é isso, eu tô pondo aqui, ninguém, não precisa pôr na boca dos personagens. Exato. Né? Isso eu acho que... A gente, só um parênteses aqui, a gente faz esses debates, a gente vê o quanto a gente, tipo, regrediu muito, né? O que aconteceu? Nossa, meu. O que aconteceu, gente? Como, né? O que aconteceu dos anos 20 pra cá que a coisa parece que andou pra trás, né? Mas tudo bem. No Ladrão de Alcova também, ele suscita ali um pouco a questão de um possível trio, né? Tem sempre essa coisa, eu gosto de uma pessoa. Trio e traição, né? Eu acho que é muito presente. Tá super, tudo bem, a gente combinou uma coisa aqui, mas aí no dia seguinte pode tudo mudar. A coisa dos interesses amorosos. Falando do trio e falando da Miriam Hopkins também, acho que a gente pode falar agora de Sócios no Amor, que traz a atriz novamente, e que o trio é a grande questão do filme, né? É a coisa mais... Só pra contextualizar, assim, são 2 amigos, que são melhores amigos, longa década, data, sim. E conhecem essa menina no trem. E os dois se encantam com ela e meio que tem um crush nela, né? Instantâneo. Rola um crush instantâneo e eles mantêm o contato com ela. E, a princípio, um não sabe que o outro tá saindo com ela. Sim. Tipo, eu achei legal porque logo no começo ela fala pra eu saí com você no parque aquele dia, eu gostei de você, só que eu já tinha encontro marcado com o Tom e... No dia seguinte. E eu não ia desmarcar com ele. E, tipo, eu achei muito legal a maneira como ela vai conduzindo os dois, Exato. Né? E um é um pintor falido, o outro é um dramaturgo falido, tipo, os dois não tem onde cair morto. E se passa em Paris, o filme também, né? Eles moram num apezinho, assim, tipo, muito fundo de quintal. E aí eles não conseguem se desenrolar e tal na carreira deles. É muito legal como ele introduz essa personagem, porque ela faz desenhos, ela é desenhista, ela faz desenhos pra propagandas, né? E aí tem o chefe dela também, desse departamento de propaganda aqui, nessa empresa, que dá em cima dela, né? Fica tentando cortejar ela já há muito tempo e ela aparentemente não tem o menor interesse por ele. Ela já começa de cara a criticar o trabalho deles, né? Criticar eles profissionalmente, falando, não, isso e aquilo. Então ela é super segura de si, ela é super segura do trabalho dela, das visões dela de arte e tudo mais, ela é super sagaz. E eles ficam, assim, um pouco em choque, né? Tipo, de cara, como tá assim, né? O que tá acontecendo? Porque eles fazem bem aquela linha, os artistas intocáveis. Como eu sou diferenciado, como eu sou gênio incompreendido. Eles fazem essa linha. Só que, na real, eles não são bem-sucedidos, eles não têm onde cair morto. Essa é a verdade. E ela dá um pá na cara deles, do tipo, vocês não são nada disso. Exatamente. Vem aqui que eu vou resolver aqui. Exatamente. E é muito legal, essa relação começa a se desenvolver. Várias coisas são trabalhadas ali, né? Tem a amizade entre os dois, que é muito legal. A relação de amizade entre os dois. Tem essa coisa também dos bastidores do trabalho do artista, né? Que o Lubitsch desconstrói. E o roteirista também, que tem uma participação fundamental aí também. Porque o roteirista trabalhou como dramaturgo um tempo e tudo mais. Então, possivelmente ele trouxe muito da vida própria dele, do que ele passou. E, principalmente, tem uma discussão muito importante de gênero, né? De papéis de gênero ali colocada. E não é sutilmente, assim. É na ponta da língua dos caras, assim. Dos personagens. Tem uma cena que eu destacaria, que é, além do fato de que ela gosta dos dois e ela banca isso, tem um diálogo bem legal, que eles perguntam pra ela, mas ela assume, né, como você tava comentando, que ela ficou com os dois e tal, um dia com o outro, dia com o outro. E aí, tudo bem, ou ela fez, eu fiz que nem os homens fazem. Eu experimentei vários chapéus até descobrir qual que eu gosto mais. E aí eles falam, e qual que você gosta mais? Os dois. Então,
incrível, sabe? É muito legal. É muito, muito vanguarda, assim, é muito descolado de tudo. E como ela, que nem você falou, ela banca isso, ela banca as escolhas dela. Não tem culpa nenhuma envolvida ali. Não, tipo, ela não se sente mal. Ela fala pra eles, olha, ela vira pra um e fala, eu gosto de você e você, sabe, tem esse jeito, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele fica feliz e o outro fica mal. Aí ela vira pro outro e fala, mas eu gosto de você também. E sem você eu vou ficar mal também. Então, sabe? E eu adoro como ela sempre faz essas brincadeiras de falar, que nem quando ela fala, a gente fez um acordo de cavalheiros, mas eu não sou um cavalheiro. tipo a gente fez um acordo, mas não vou cumprir. Eu adoro muito como bom, ela... É muito bom. E você tava falando de ser vanguarda, eu acho que só da gente comentar, assim, do que se trata a história, muitas pessoas vão lembrar do clássico Jules and Jim. Sim. Né, do Truffaut. É basicamente, ali, a história tem uma pegada similar. Também tem essa história dessa mulher diferente, mais, sabe? Liberada, né? Mas eu acho que a grande diferença é que o Truffaut coloca uma melancolia na história, que o Lubitsch coloca como cômico. Ele não deixa assim... Como a celebração do amor em todas as suas formas e formatos e arranjos. Então eu imagino que o Lubitsch seja uma pessoa super aberta, a partir não só desse filme, mas da obra dele como um todo. Uma pessoa super aberta. Eu tava vendo o filme pensando, cara, os caras estão falando basicamente de poliamor. Sabe assim? Que é tão polêmico, isso, você tá entendendo? Hoje, mas, tipo... Ele basicamente tá falando disso. E sabe o que eu acho mais legal, assim? Além da relação deles entre os três, a amizade dos dois, como eles lidam com isso. Porque eles até têm um diálogo em que eles falam, mas a gente realmente vai brigar por causa de uma mulher? A gente tem 11 anos de amizade, como é que a gente vai fazer? Não, então a gente não vai brigar por causa disso. Sim. E aí, no fim, tipo... Quando um se fode, o outro acaba se fudendo junto, tipo, e eles meio que, mesmo estando com muita raiva um do outro, eles acabam ficando juntos. Sim. Então, eu acho... Existe uma relação de amor entre os dois também, né? Aquele bromance, assim. Total bromance, total. E é engraçado porque o filme foi baseado numa peça, né? De sucesso estrondoso na época. Só que a peça se passava na Inglaterra e tinha toda aquela finesse britânica e tudo mais, galera mega polida e tal. E aí quando o Lubitsch pega e coloca atores americanos pra fazer, ele foi super criticado, como se tivesse vulgarizado o material fonte e tudo mais, etc. E ele fez várias alterações, várias mudanças, óbvio, né? Tava mudando de mídia, né? Digamos assim. E... tem um subtexto ali também, que era até... Eu ouvi comentários de que era até mais forte na peça, e que no filme não é tanto, mas que a gente pode interpretar. Um subtexto de uma relação entre os dois ali, um pouco homossexual, assim. Uhum. Não de uma forma sexual, isso não é colocado dessa maneira, mas é isso que a gente tá falando. Existe uma relação muito profunda de um amor. É isso, é uma amizade, mas tem ali também... Você pode fazer uma leitura também... entender dessa maneira. Pro filme foi mais suavizado isso. Na peça isso era mais forte, assim, era mais ambíguo, eu sabe? Eu acho que, assim, das duas coisas que você falou, é legal porque ele pega em uma parte do filme, que é quando o Tom, que é o escritor, ele consegue fazer sucesso graças a ela. Eu achei sensacional isso. Sim, porque ela também, ela alavanca os dois, né? Ela alavanca os dois. Eles conseguem ter uma carreira graças a ela. E ele vai pra Inglaterra, ele vai pra Londres, e ele meio que tira um sarro dessa finesse londrina, né? Sim. O cara fica todo cheio de tudo pomposo. E os próprios personagens tiram sarro dele por causa disso, então eu acho bem legal. E essa questão do relacionamento dos dois, mesmo quando tem, assim, se tem uma traição, alguma coisa assim... Eles não ficam só sentidos por causa dela, eles sentem por causa do outro, tipo, poxa, você esqueceu de mim, sabe? Sim. Então, não, tem muitas camadas nesse filme. A gente fez uma eleição aqui, é o nosso preferido do box. É muito legal. Vocês querem saber, é essa real, né? É muito bom. E ele, ele termina e te deixa com uma sensação muito de, cara, que legal, que foda, sabe? É muito bom, quero que as pessoas vejam esse não filme. Precisa ser pesado, sabe? Se tá todo mundo feliz, você não tá enganando ninguém, porque tem essa também. Tem as traições, mas tem uma mensagem final, assim, se a gente pode dizer. Tem uma noção final que fica de que, desde que ninguém esteja
ferindo ninguém, ou enganando ninguém, ou fazendo ninguém de trouxa, tá ok, entendeu? Tá legal. Se tá ok pra essas 3 pessoas, tá tudo bem. E o legal Tem problema. que eu acho legal que eles não colocam, assim, como uma crise existencialista, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não, os 3 se amam. E tem esse amor entre os 3 e ao longo dessa jornada eles entendem que eles funcionam melhor assim, sabe? Sim. Tipo, não dá, é que nem um tripé, não dá pra tirar um deles, porque não fica completo. Então, Sim. e eu acho muito legal ele não colocar aquele peso de culpa, Sim. de, ai meu Deus, o que a gente tá fazendo? É que nem você falou, se tá todo mundo feliz, meu, vamos ser felizes, Inclusive, sabe? a maneira, a gente tava falando de como ele introduz os filmes, tem uma coisa legal, eles conhecem nesse trem e eles começam falando francês, né? Porque eles estão na França. Uhum. Então, é muito legal também ver atores, por exemplo, como Gary Cooper, assim, que sempre encarnou aqueles caras mais broncos e tal. E até nesse filme, né, ele é colocado como um cara mais rústico, que tem uns acessos de raiva e quebra as coisas e tal, falando francês. Então, acho que é uma sacadinha do Lubitsch, assim, que é legal. Pegar atores já super consagrados americanos falando uma outra língua, provavelmente foi uma coisa que causou uma surpresa naquela época, né? E tem uma coisa legal também, eu tava falando do Billy Wilder, que ele é super fã incondicional do Lubitsch, e eu lembrei do Quanto Mais Quente Melhor. A Marilyn também conhece o personagem de Jack Lemmon e Tony Curtis num trem, numa viagem de trem. E tem essa coisa do trio também. Isso é muito legal. E tem essa similaridade, assim, eu acabei de lembrar disso, é muito legal. Como ele acabou influenciando, né, a galera. E eu acho engraçado como nos anos 30 isso foi tratado com uma leveza que hoje a gente não consegue. Mesmo quando se coloca um filme assim, hoje, ele sempre acaba passando um pouquinho por aquela culpa, por aquele isso é errado. Não dá pra ser livre. É bizarro. Sim, por aquele julgamento básico. Né? É bizarro porque nos anos 30 ele conseguiu passar essa mensagem de liberdade. Sim. Que a gente não consegue passar tão bem hoje. E outra coisa também interessante, só pra te encerrar aqui os Sócios no Amor, é a representação da personagem feminina, né? A gente já elencou aqui várias características incríveis com relação ao personagem da Miriam Hopkins, mas tem uma coisa muito legal, que o Joseph McBride, que é o crítico que fala aqui nos extras, ele fala, nossa, pra você ver, né, nos anos 30 a gente tinha personagens femininas com profissão, hoje em dia a gente não tem. Meu. Porque ela é desenhista e o dia a dia dela, no trabalho dela, o que ela faz, o que ela pensa sobre o trabalho dela, sobre arte, é importante, é relevante. Então ela é uma personagem muito bem construída, sabe? Ela não tá ali só pra servir de trampolim pra esses 2 caras. E aí, tá entendendo? Ela que manipula toda a situação, só sabe? Só assim, pra fechar, o que eu acho que é muito importante, porque às vezes pode rolar essa confusão, ela realmente é aquela mina descolada, diferentona, que é muito segura de si. Só que é que nem você falou, ela não tá lá só pra ser trampolim dele. Ela não é aquela Maniac Pixie Dream Girl. Que a gente chama hoje, né? Que a gente chama hoje, que a gente vê muito hoje. Que, tipo, aparece... Quando os filmes têm essa mina que é segura de si, é diferente, se destaca ali, ela tá ali pra ajudar o protagonista masculino. Pra abrir mão de todos os desejos dela. Exatamente, e fazer esse protagonista masculino que não confia em si, que tá meio mal na vida, a alavancar. E ela é o oposto disso, porque ela tá lá, mas assim, ela já tem um espaço na vida dela, e ela alavanca eles, mas assim, ela não deixa de ser quem ela é por eles. E ela não abre mão de quem ela é. Então eu acho isso muito legal, e é uma lição que a gente meio que desaprendeu, né? Porque é incrível. Vamos caminhar pro último filme aqui desse box maravilhoso do Lubitsch, A Oitava Esposa do Barba Azul, de 38. Baseado aí num conto famosérrimo, né? Conhecido... Obscuro. Também, do Barba Azul. É um conto que tem contornos bem aterrorizantes, né? Bom, nesse conto, o Barba Azul era um aristocrata, né? Que teve várias esposas, tipo 6. Elas meio que sumiram, né? Sob circunstâncias suspeitas. Então tinha toda essa aura em torno dele, ele era uma pessoa má, enfim, que fazia uma série de maldades e uma pessoa muito violenta. Então esse filme faz uma releitura, né? Sim. Desse conto. Uma releitura bem mais amena, assim, né? Porque a história gira em torno desse aristocrata. Ele já casou 7 vezes e a 8ª esposa dele é filha de um marquês que tá falido. Só que ela não quer ser a 8ª esposa, tipo, que... Porque, né? Medo, né? Então, ela vai tentar fazer com que ele pare no 8º casamento. E eu acho legal, na hora que ela descobre que ele já foi casado tantas vezes, ela pergunta, mas, sabe, você se separou todas essas vezes? Aí, você separou 7 vezes? Aí ele, não, 6. Aí ela, como assim, né? Ele, não, uma morreu, mas eu não tive nada a ver com isso. Eu achei legal porque no conto do Barba Azul, tudo que
tudo te faz levar a crer que ele matou as esposas. Sim. E aí ele já começa com essa brincadeirinha de, tipo, eu não fiz nada, sabe? Sim. Tipo, eu só separei, não quer dizer nada. E tem essa coisa da chave que abre um lugar proibido e tudo mais, que aparece na Bela Fera também, né? Sim, é uma A referência. galera adora, bem... né, nos contos. É uma referência bem de se ela fizer alguma coisa com aquela chave, ela vai ser punida. Vai ser punida. É uma maneira dele testar a confiança dela, né? Então... Sim. E aí entra a questão, no caso, nesse filme, é a questão do dinheiro, né? Ela coloca como cláusula que se ele se divorciar dela, ele vai ter que dar uma quantia absurda de dinheiro pra ela. E eu acho que é meio que inverte um pouquinho o jogo, porque é ela que tá com o poder, né? Ela fala, é um teste de confiança, assim, se você abrir mão disso, você vai ser punido, no caso, você vai ficar menos rico, né? Sim. Então... E como você acha que o Lubitsch trabalhou uma história que é tão pesada, né, tão violenta, dentro do filme, assim? Dentro do gênero da comédia dramática, enfim, dos gêneros que ele costuma trabalhar, como você acha que ele fez essa transposição de um material super sombrio pra uma obra Lubitsch? Eu acho que ele começa, assim, brincando com um conto logo no elenco. Que você mesma comentou lá no Sócios no Amor, a gente tem o Gary Cooper. Ele tem esse jeito, né, mais troncudo, mais bruto. Ele coloca o Gary como o aristocrata. Então, eu acho que ele já brinca com isso, porque ele coloca um cara que é bruto, rústico, né? Mas o que eu acho mais legal é que, mais perto do final, esse cara que é tão rústico, ele tá preso, né? Aquela hora da camisa de força. Então, a força dele deixa de ser força, ele não tem tanta essa força. E a força principal do filme é a inteligência dela. Eu acho isso muito legal, como ele vai fazendo essas inversões, né? Não, ele adorava isso, né? Não, e ela é muito esperta, tipo, ela dá uma volta, assim, nele... sensacional, né? Tipo, ela inverte totalmente o jogo com ele. Até o ponto dela mesma. Eu acho que a gente pode dizer assim que nesses 4 filmes são as mulheres que dão o controle. Sim, né? eu acho que a mensagem do... É uma característica mesmo do... Sim. Eu acho muito legal, assim, porque ele coloca, mesmo nesse caso, assim, que ela teoricamente seria uma esposa submissa, porque, né, ele casou com ela e ao casar com ela ele salvou o pai dela, né, da falência. E tudo dá a entender que ela vai ser essa esposa... né, bela, recatada do lar. Só que no fim, não. Ela, tipo, ela dá uma volta por cima, assim, e ela, sabe, vira meio que a rainha do negócio todo, assim. Sim. E uma coisa que a gente não comentou no Sócio do Amor, mas eu acho que vale também falar pro Barba Azul, que é um filme de 38, é que nessa época o Lubitsch já tava trabalhando sobre a mão do Código Reis, né? Que é o Production Code. Que foi, em linhas muito gerais aqui, um código de leis de moral e bons costumes que regia basicamente toda a produção de cinema norte-americana, de acordo com o que era aceitável pela família tradicional americana da época, né? Então, a censura era super pesada e tinha uma fiscalização muito pesada em cima disso. Enfim, carreira de vários roteiristas e diretores basicamente foram pro saco por conta dessa perseguição. O Lubitsch, ele é tão astuto, assim, tão diferenciado. Tinha uma dificuldade da censura de conseguir capturar as mensagens e capturar o que ele queria dizer e conseguir cortar os filmes dele, porque eles justamente não conseguiam enxergar onde que isso estava, porque não era de uma forma explícita, né? E óbvia. Então ele conseguia também driblar a censura dessa maneira, né? De uma maneira bem perspicaz. Não, ele conseguia dar um balão neles e deixar ali, tipo, porque hoje, né, você assiste o filme e você percebe, tá nas entrelinhas ali, Sim. né? Na fala dos personagens não tem tanto isso, então não tem como eles cortarem, porque... Ninguém tá falando, Ninguém né? tá falando nada, Exatamente. o que você vai punir aí? Então eu acho muito legal ele é isso. genial. É um diretor que merece reconhecimento, pelo que eu percebo, a minha opinião, não sei se você concorda comigo, ele não é tão valorizado e tão conhecido como do poderia, público como deveria, na minha opinião. Então eu acho que esse lançamento do Obras Primas é uma grande oportunidade de introduzir o trabalho desse diretor. Com certeza. Vai ser um achado pra quem não conhece o trabalho dele, poder descobrir agora. E eu acho que ele deve ser reverenciado mesmo pelos cinéfilos, enfim, pra todo amante de cinema. Além de ser inovador, né, ele foi corajoso, ousado, né, pelos temas que ele abordava, Sim. Principalmente com uma censura em cima dele e ele correndo o risco de afundar a carreira dele. O que eu acho legal, assim, é que ele pode servir como base pra gente enxergar o cinema que é feito hoje. Pra gente ver
se a gente conseguiu em alguns pontos evoluir ou não, se mesmo não existindo mais essa censura, a gente não continua se deixando censurar, né? Sim. Então eu acho que é um dos diretores, assim, que só contribui pra você ganhar um olhar muito mais crítico em relação ao cinema e ver que, Não, entender um pouco de como era Hollywood dos anos 30. Exatamente. Tem uma série de questões ali fundamentais. E eu acho que os filmes que estão no box, assim, são bem bacanas pra dar essa iniciação, assim, na obra dele. Eu acho que estão bem escolhidos. Com certeza. Bom, cards incríveis pra gente encerrar aqui, vou passar pra Estela. Enquanto eu comento um pouco os extras, né? Tem uma entrevista bastante esclarecedora com o Joseph McBride, que eu já comentei que é um crítico de cinema, analisando a obra do Lubitsch. É muito interessante o olhar que ele dá pra isso. Tem um vídeo também especial falando de Ladrão de Alcova, que é a análise de um jornalista, crítico de cinema, professor de roteiro e tudo mais. Muito bacana. Tem o The Clerk, que é um segmento dirigido pelo Lubitsch. E tem o primeiro filme sobrevivente da filmografia do Lubitsch, de 37 minutos aqui. Materiais raros, como sempre, inéditos. Então é um complemento excepcional a esses 4 filmes que são uma bela amostra do trabalho desse diretor alemão. Obrigada, Estela, de novo. Obrigada pro pessoal do Obras, e eu acho que fica aí a lição de casa. Fica aí, pra todo então. cinéfilo. Comentem aqui, então, pra gente o que vocês acharam do vídeo, se vocês conhecem já o trabalho do Lubitsch, se estão sendo introduzidos a esse trabalho agora. Curta o vídeo e ajude a propagar essa playlist de debates, esse trabalho que a gente vem fazendo já há alguns meses aqui no canal do Obras. E obrigado pela presença mais uma vez. Até a próxima.